sobre a existência de Deus como um ser único e que não há espaço para outros seres ocuparem esse posto que pertence exclusivamente ao Criador. As leituras de hoje vêm nos ensinar sobre como devemos amar e adorar esse Deus único. No texto do Antigo Testamento, temos a orientação sobre como devemos tratar as pessoas desamparadas, no caso do texto de hoje, as viúvas e os órfãos. Também diz para não haver agiotagem quando se emprestar dinheiro aos irmãos na fé, bem como não amaldiçoar a Deus nem as autoridades. Se pegarmos alguma coisa emprestada com alguém, devolver imediatamente. São orientações sobre como viver fraternalmente em comunidade, demonstrando na prática o amor a Deus. O Salmo de hoje nos ensina como devemos nos posicionar nesse mundo que vivemos, onde os valores estão corrompidos e que está tão diante de Deus. Tamanha é a injustiça, a vaidade e o orgulho das pessoas que só pensam em si mesmas. No texto da Epístola, Paulo diz que não se vale de palavras bonitas na intenção de bajular as pessoas e deixar de transmitir a verdadeira palavra de Deus, e que tampouco utiliza-se do Evangelho para tirar dinheiro das pessoas inescrupulosamente. Ele prega a palavra como ela deve ser pregada, não para agradar A ou B. No texto do Evangelho, encontramos uma situação interessante. Os fariseus tomaram as dores, entre aspas, tomaram as dores dos saduceus, pois Jesus os tinha feito passar vergonha quando frustrou seus planos de fazê-lo cair em uma cilada, inquirindo-o sobre a questão da ressurreição. Eu disse tomaram as dores, entre aspas, porque é uma palavra coloquial, né? Mas na verdade foi isso mesmo, eles tomaram as dores porque os fariseus, porque os saduceus ficaram sem resposta diante de Jesus, né? É o texto imediatamente antes desse que eu li, depois vale a pena vocês conferirem, tá? Um dos fariseus, que era mestre da lei, perguntou a Jesus qual era o mandamento mais importante, ao que ele lhes responde com o que atualmente chamamos de resumo da lei. Nós temos até na nossa liturgia, né? No livro de oração, temos lá, resumo da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em seguida, Jesus lhes faz uma pergunta a respeito do Messias como sendo descendente de Davi, e que eles não conseguem responder. É interessante, eles sempre vêm com uma pergunta para Jesus, né? Pensando que Jesus não vai conseguir responder, eles sempre respondem e eles saem. Como diz o ditado, foi aquela do saco, né? E sai todo mundo de perigo. Mas dessa vez Jesus fez uma pergunta para eles e também eles não souberam responder. E daquele dia em diante, eles não tiveram mais coragem de fazer nenhuma pergunta para Jesus. Porque eles viram que Jesus usou o mesmo argumento deles, a mesma tática que eles usavam contra Jesus usou contra eles. Pois bem, assim como a fé sem obras é morta, conforme lemos em Tiago 2,17, não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Um depende do outro. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos nos dizem como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E os 6 demais nos mostram como deve ser o nosso relacionamento com as outras pessoas. Está lá em Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. O verdadeiro amor a Deus é concretizado nas boas ações que fazemos em favor daqueles que nos rodeiam, sejam pessoas, plantas ou animais. O amor não é egoísta, nem orgulhoso, nem raivoso, conforme lemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. O amor, seja em que tipo de relacionamento for, sempre é fraternal e solidário. Engana-se por completo a pessoa que pensa que ama a Deus, mas que, no entanto, não move uma palha em benefício dos outros. Há aquelas pessoas que, além de não fazerem nada em prol de ninguém, que não sejam elas mesmas, ainda têm a audácia de criticar aquelas pessoas que fazem. O amar a Deus revela-se no amar ao próximo. Amar a Deus não é mera teoria, nem discurso bonito ou intelectual.
mas sim fazer algo concreto em favor de quem precisa, mesmo que seja mínimo, pois para quem precisa, qualquer ajuda é de grande valia. Uma palavra de conforto em uma hora difícil, emprestar um ombro amigo, acompanhar a pessoa a algum lugar, contribuir para instituições que cuidam de pessoas, animais, florestas, grupos indígenas, sem terra, sem teto, etc. Há instituições e oportunidades para todas as vocações. Mesmo que com pouca quantia, já fará grande diferença e com certeza glorificará a Deus, o Criador. Toda a lei se resume em 2 mandamentos que não vivem um sem o outro, conforme as palavras de Jesus. Não adianta viver dizendo que se é salvo, que aceitou Jesus, essas coisas que a gente ouve, e viver uma vida fechada dentro de si mesmo, com os ouvidos fechados ao clamor do necessitado, cego, surdo e mudo, quando o assunto for solidariedade. Não adianta nada. Discurso sem prática, sem ação, não adianta nada. Cabe a cada um e a cada uma de nós, se de fato queremos ser cristãos praticantes e verdadeiramente honrar a Deus, colocar nosso amor a Ele em prática a cada dia, em cada